Queridos irmãos, queridos amigos, mais um momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Momento este que nos leva a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que se aproximam de nós, nos trazendo fluidos benéficos e salutares para nosso corpo e para o nosso espírito. Então, a nossa reflexão de hoje se refere ao capítulo 131 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos diz: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro: não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. A doutrina espírita nos apresenta uma única cadeia que engloba todos os seres. É a escala espírita elaborada por Allan Kardec, na qual nos mostra as diferentes classes e ordem dos espíritos. Aqueles que chegaram à condição de anjos ou espíritos puros trilharam o mesmo processo que nós estamos vivendo, com todas as lutas e desafios que nós enfrentamos. Portanto, anjos nada mais são que espíritos como nós, criados por Deus da mesma forma que nós, mas que já se encontram em um patamar evolutivo de grande superioridade moral. Os anjos, ou espíritos puros, conhecem as agruras da jornada, por isso nos ajudam e nos ensinam, com todo o poder e autoridade moral que conquistaram. Assumiram diante de Deus o compromisso de ajudar todos nós que ainda estamos na terra, passando por provas e expiações,
lutando e aprendendo para que possamos ter uma melhor condição espiritual, que somente será conquistada através do conhecimento e do amor. Jamais somos condenados ou julgados por esses benfeitores que possuem autoridade moral e por isso mesmo não o fazem. Apenas nos amam. Isto nos faz refletir sobre nossa postura diante de nossos irmãos, para que procuremos ser mais compreensivos, auxiliando ao invés de blasfemar, julgar e menosprezar. Atitudes que nos afastam da lei divina. Emmanuel nos diz que é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir blasfêmias contra os outros. Pessoas que estão sempre depreciando tudo o que é divino, sempre destacando os aspectos negativos que todos nós temos. Se desejamos evoluir, nos tornar pessoas melhores, busquemos o aspecto divino, educativo que Jesus nos deixou como roteiro em seu Evangelho. Os sinceros cultivadores da luz religiosa, aqueles que estão compreendendo, vivendo, aplicando os ensinamentos de Jesus, não são afetados por essas vibrações negativas. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é seu carinho e amor por todos aqueles que ainda se encontram em situações difíceis e ainda não despertaram para a luz e o amor. A meta desses benfeitores espirituais é ajudar os que sofrem a sair do estágio da infelicidade e do erro. Por fim, queridos irmãos, é importante sempre lembrarmos que Deus nos ama incondicionalmente, como Pai amoroso e misericordioso que é. Devemos amar a Deus, mas também devemos nos amar, não nos julgando ou condenando, e sim buscando, mesmo que tenhamos que enfrentar lutas internas ou externas, procurar esse amor divino que está no íntimo de todos nós, buscar o conhecimento que é a luz e libertação para todas nossas dores e sofrimentos. Então, queridos irmãos, que possamos refletir sobre esta passagem, que possamos procurar nos melhorar como espíritos eternos que somos, sabedores de que os valores que adquirirmos moral e espiritualmente são valores de valor imensurável para a nossa caminhada evolutiva, para que nós possamos evoluir mais rapidamente, nos libertando dos nossos erros passados, nos libertando de tudo aquilo que ainda nos prende, que ainda nos faz sofrer, e nos tornando espíritos que um dia alçaremos voo junto com as asas do amor e da luz do conhecimento. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, com todos os nossos irmãos aqui na Terra. Que assim seja.